Lúcio Costa e Oscar Niemeyer foram os responsáveis por desenhar o que conhecemos hoje em Brasília, a capital federal, que possui o formato de avião, a esplanada dos ministérios, as superquadras, mas de todos os espaços abertos, algo chama atenção e ainda desperta dúvida de moradores, e principalmente de quem está apenas de passagem: as siglas. Que via é essa? W3, não sei o que, W não sei o que, quadra tal. Na cidade, para visitar o primo, Anderson aproveitou para conhecer mais a capital do país, mas está sendo difícil se adaptar com tantas letras e números. Você tem que sempre lembrar desses nomes, desses números e etc. Eu acabo achando que é mais complicado. Mesmo lá em Teresina eu não sabia os nomes das ruas, mas das principais, senão a gente pega e consegue se localizar tranquilo. O primo também não é natural da cidade. Se mudou do Piauí para cá há cerca de 2 meses. Agora ele mora em Águas Claras, uma das cidades construídas e que mais cresce no DF. Para ele, o desafio com as placas é apenas inicial. Acho que na primeira semana já comecei a pegar um pouco da lógica da cidade. Não é assim tão complicado. Quando você aprende uma coisa leva a outra, sabe? Para este professor de história, o projeto da capital buscou facilitar e modernizar a composição da cidade. Essas cidades pré-industriais, por exemplo, Ouro Preto, a parte central do Rio de Janeiro, vão se basear na questão da Rua Corredor, né? E a Rua Corredor, para os modernistas, exatamente os que planejaram Brasília, era insalubre, era algo ultrapassado, anacrônico. Uma nova cidade deve ser higiênica, né? É um projeto higienista Brasília, ela deve ser ampla, ela deve ter exatamente essas diferenciações em setores e em zonas, porque Brasília foi feita para o Estado burocrático. Então nada mais justo e mais facilitador do que estar dividido em zonas, né? A gente tem o setor de autarquia, o setor bancário, que isso facilitaria aí o ir e vir de toda a questão burocrática, né? De todo o aparato burocrático do Estado brasileiro. Professores de arquitetura e urbanismo também dizem do modo facilitador que o modelo projetado da cidade é composto. Porém, nem sempre é uma tarefa tão simples entender o significado delas. As siglas, elas são um modelo de pensamento, de organização. Na medida que ele criou os eixos, ele foi dividir a cidade em setores, em eixo oeste, eixo leste, asa norte, asa sul. E como não havia ainda um parâmetro para a capital e ele não tinha a ideia de homenagear grandes figuras ou vincular a eventos históricos, ele procurou criar as siglas que identificassem esses setores. Por exemplo, SQN Superquadra Norte, mas essa até é uma abreviação simples e fácil de aprender, mas tem abreviações que realmente a gente não tem condições de saber, a não ser que estude sobre isso. E é aqui nas ruas de Brasília que trazemos essa questão. Afinal de contas, essa sopa de letrinhas, que faz parte do cardápio do brasiliense, ela facilita ou dificulta a vida das pessoas? Às vezes pode ser bom, às vezes não, porque várias siglas pode confundir, é muito misturado, várias letras, pode ter vários significados, então... A questão é essa, para quem sabe o significado facilita. É outra coisa. Agora quem não sabe, aí é complicado, porque tem gente que pega ali, tem um endereço ali abreviado, né, a sigla que você falou aí. E a pessoa não souber o significado, não vai achar esse endereço nunca. Te perguntar o que significa STN, você saberia me responder? Eu já ouvi essa palavra, mas não sei o significado. QMSW, acho que é quadra e agora o M. Talvez essa aqui seja mais familiar. CCSW. CCSW. Assim a gente não vai. É difícil, né? É difícil. QMSW. SW é Sudoeste, é? Sudoeste, tá. E o M? O M é o quê? Mista. Quadra... Mista Sudoeste, isso. O M me pegou aí. E ninguém melhor do que um carteiro que trabalha todos os dias procurando endereços para falar de sigla. Aqui ao meu lado está o Vanilson Ferreira, ele tem 31 anos e trabalha há 4 anos nos Correios. Vanilson, no início foi muito difícil? Sim, foi um pouco difícil. Tendo em vista que você chega nos Correios com uma impressão da vida de carteiro, só que quando você passa a ser essa figura, torna-se um pouco difícil, e principalmente aqui na Asa Norte, que nós temos uma área chamada
a área das 700, que abrange comércio, abrange a divisão das quadras, nós chamamos de barra, e também tem o setor habitacional, que são siglas diferentes, mas depois que você se adapta, as coisas ficam mais tranquilas. Você acha que esse modelo de siglas facilita, dificulta na hora de encontrar os endereços? Eu acho que tem suas complicações. A questão que nós passamos muito aqui na Asa Norte é a confusão que as pessoas fazem entre o comércio, a barra e a residência. E aí acontece de, em alguns casos, vir na correspondência uma sigla da residência, enquanto que a correspondência é destinada ao comércio, ou vice-versa. Pensada, projetada e construída no século passado, Brasília possui mais de 150 siglas espalhadas pelo DF. E você, será que conhece todas elas?